Fala galerinha, beleza? Tudo bom aqui? Espero que esteja bem aí com vocês também. Essa é a primeira aulinha aí do segundo bimestre, né? Então lembrar, no bimestre passado falamos bastante de alguns termos, né? Do etnocentrismo, do relativismo cultural. Vamos continuar trabalhando, tá? Com essas temáticas e outras temáticas novas que nós vamos inserir aí. A nossa habilidade, né, principal aí será elaborar hipóteses, selecionar evidências, compor argumentos relativos a processos diversos, né, políticos, econômicos, sociais, com base na sistematização de dados e informações. Isso nós já fizemos, né, um pouco no bimestre passado. A gente vai continuar com essas temáticas, unindo, né, tabelas, mapas das disciplinas de História, Geografia e Filosofia também, para criar aí um certo bem bolado das ideias, tudo bem? Bom, então, nós vamos estudar nesse bimestre vários temas, tá? Serão temáticas que dão continuidade? Sim, tá? Na sociologia, todas as temáticas, elas de certa forma se interrelacionam, elas se cruzam, beleza? E aí, eu perguntaria para você sabe o que é assimilação? Você fala assim, assimilar uma ideia, né? Tipo, pegar algo. Será que é isso? Né? A gente vai saber mais para frente. E a aculturação? É a mesma coisa que a assimilação? Ou é um outro conceito ligado à ideia de cultura? Você fala, a aculturação é sem cultura? Na verdade, é uma outra definição, tá? Mas é uma definição que envolve diretamente a questão da cultura, que é uma das principais temáticas da sociologia. Beleza? E esses processos, né, que nós vamos analisar aí, essas definições, elas envolvem o etnocentrismo que nós vimos no bimestre passado? Sim, com certeza, tá? E vocês vão ver que como isso, de certa forma, faz a gente compreender o momento, né, que o país passa, que o mundo passa, que as sociedades em geral passam, beleza? Você fala, beleza, vamos falar sobre a questão das minorias no século XX. Você fala assim, opa, mas eu estou no século XXI. Né? Por que a gente vai falar do século XX? Porque, na verdade, o século XX foi um século de muitas mudanças. Nós analisamos, né, essas mudanças para compreender a nossa realidade no momento, tudo bem? Você fala assim, muitas conclusões que partem, né, de análises superficiais. Você fala, o que é uma análise superficial? É uma análise sem profundidade, uma, uma análise, de certa forma, que não tem um fundamento. Né? Elas serão desnaturalizadas. Essa palavra aí é uma palavra tipicamente sociológica. Né? Ela também é uma definição, tá? A gente vai falar ao longo do curso, já falar para vocês que é um termo também muito importante, tá? E de certa forma, as conclusões, né, o que nós temos que compreender é que muitas conclusões elas precisam de um aprofundamento, né, nos temas. Você fala, beleza. Os impactos do capitalismo no mundo contemporâneo é uma temática que vocês já devem ter ouvido, mas relacionar com minorias, né? Você fala assim, a gente não ia falar de minoria e agora vai falar de capitalismo? O que tem a ver minoria com capitalismo? Tem muita coisa, ou na verdade quase tudo a ver, tá? Você fala, pô, mas primeira coisa, o que é minoria? Né? Então, você fala assim, é um termo, é um conceito, beleza. E outra coisa, desnaturalizar, né? Você fala assim, essa palavra ela é muito diferente, né? Vocês provavelmente nunca ouviram, ou poucos ouviram. É enxergar as coisas não como um acontecimento que é comum ou que é natural na sociedade. Né? Você fala assim, a violência é natural na sociedade. Na forma como ela ocorre, não é. Né? Você fala assim, o estupro é normal. Não é, tá? Então, são várias temáticas que as pessoas tendem a naturalizar, a tornar uma coisa natural que não são. Então, essa ideia de passar a enxergar o mundo de uma outra forma e ter uma visão sociológica, nós também vamos trabalhar ao longo do ano e também ao longo do curso, beleza? Você fala, beleza. Então, análise superficial
é a base, o senso comum. Né? O que é o senso comum? É uma opinião que a pessoa tem, eu acho. Né? Você fala, eu acho, achismo. Né? O achismo nada mais é do que uma expressão do senso comum e uma análise superficial das coisas. Cuidado, muito cuidado. Você fala assim, as questões de imigração, as questões das minorias, né? Elas não podem ser analisadas a partir do ponto de vista, digamos, do senso comum, né? Da análise sem a profundidade, sem um conhecimento adequado, né? Um estudo adequado sobre as coisas, tudo bem? Então, esses exemplos, né? Da questão, inclusive, né? Da, do negro na sociedade mundial, não estou falando do Brasil, as questões dos indígenas, né, dos povos originários, tanto da América como da África, da Ásia, que foram vítimas, né, digamos, de processos econômicos e, de certa forma, que foram bastante prejudiciais para essas minorias. Você fala assim, mas no Brasil tem um número, digamos, maior de negros. Né? A maior parte da população brasileira é negra. Você fala assim. A maior parte da população é mulher. Você fala assim. A maior, E por que eles são minorias? Se tem um número maior? Porque entra uma relação de poder, né? De força, e o capitalismo entra direto nessa, digamos, essa relação, né? Ele, de certa forma, é o pano de fundo aí da, da falta, digamos, de oportunidades que essas minorias sofrem, tudo bem? Então, uma definição simples de minorias sociais, né, não numéricas, cuidado, e também podem ser minorias políticas, tá? São todos aqueles grupos, né, que são marginalizados, invisibilizados. Você fala, pô, puta palavra legal, né? Invisibilizados, ou seja, que são invisíveis para a maior parte da sociedade, tá? E ao longo da história aí, elas tiveram os direitos anulados, tirados, né? E estão ligados às questões de raça, às questões de economia, religião e também as questões principalmente políticas, tá? Mas outras situações também geram minorias. Você fala, beleza. Então, não é uma questão de número, né, mas de representatividade. Essa palavra é importante também, né, muito usada na sociologia, beleza? Você fala assim, uma, uma representatividade, né, alguma coisa que me represente, que eu me torne um indivíduo, digamos, com autonomia e também, né, protagonista das minhas ações, tudo bem? Você fala, beleza. E o tal do capitalismo aí, como é que ele entra, né, na história e gera, né, ele, de certa forma, é um dos grandes geradores de minorias. Você fala assim, o capitalismo tem duas definições, na verdade tem mais, né? Tem várias definições, pontos de observação do sistema capitalista. Para a economia é uma coisa muito técnica, né? Você fala assim, é um sistema econômico que legitima os bens das pessoas, né? Que legitima as propriedades, né? E coloca, né, o comércio, o direito de comércio, o direito de propriedade como sendo livre de qualquer tipo de controle, tá? Então, essa seria uma definição econômica do, digamos, do sistema capitalista, que é o lucro, né? As pessoas buscam o lucro através, ou seja, o capitalismo ele gera, né, a, a prioridade do lucro como digamos, a sua existência. Você fala para a sociologia, né? O que vem a ser o tal do capitalismo? Na verdade, é a concentração de capital, grana, tá? Quando você ouve capital, é dinheiro, tá? Propriedade, né? E, de certa forma, ele se concentra na mão de uma pequena quantidade de pessoas, tá? E estes contratam, né, a maioria das pessoas para produzirem algo, né, ou para gerarem o que nós chamamos de mais-valia, ou que pode ser entendido aí também, né, como um valor adicional ao que é retirado do trabalho das pessoas, o que as pessoas trabalham, mas não recebem,
vocês vão estudar isso um pouco mais para frente, aí com um pouco mais de detalhe, fica calmo, mas atenção nessas ideias. Você fala, beleza, mas então essas minorias elas acabam, né, sendo impedidas muitas vezes, né, de terem seus direitos básicos, como residência, alimentação, até, né, vestimentas ou assim direitos básicos, tá? Dignidade, né? Que são os direitos humanos em função desse sistema gerar tanta desigualdade e principalmente nas minorias. Você fala, beleza, né? Então, isso é um termo interessante, mas o que é direitos humanos? O que são os direitos humanos? Existem, né? Você fala, existem, sim, foram criados logo depois da Segunda Guerra, tá? Para quê? Para que, de certa forma, o mundo inteiro, né, conseguisse evitar tantos acontecimentos cruéis que ocorreram na sociedade, principalmente, né, na Primeira e na Segunda Guerra, tá? Então, a questão do nazismo, né, e outras tantas questões que geraram assim a perda de milhões de pessoas, tudo bem? E aí então você fala assim, são direitos básicos assegurados a todo qualquer ser humano, independente do país, da cor da pele, do gênero, do sexo, enfim, da religião, tá? Da profissão. Então pode ser qualquer pessoa e essa pessoa tem esses direitos mínimos garantidos. Então você fala, beleza, e a nossa Constituição de 1988 ela pegou esses direitos humanos aí e falou, vamos usar, né, como base para fazer a nossa Constituição. Então, a nossa Constituição tem a fama, né, de ser a Constituição cidadã. Tudo bem? Para quê? Porque ela, de certa forma, defende os direitos das minorias, ela defende, inclusive, assim, o direito, né, das pessoas se expressarem enquanto as suas visões, tá, ou as suas opiniões, né? Você fala assim, a liberdade de expressão, ela está presa a essa questão dos direitos das minorias, mas, né, nós sabemos que isso muitas vezes tem uma interpretação meio perigosa aí. Você fala assim, mas aí entra outra questão. O Alto, você falou dos brasileiros. E esses direitos aí, tanto, por exemplo, se vem um imigrante para o Brasil, né, um colombiano, um venezuelano, um mexicano, ele também tem os direitos básicos garantidos aqui no Brasil? Ou só os brasileiros é que têm esses direitos garantidos, né, no Brasil? Então, eu, de certa forma, faço essa pergunta para vocês, tá? E aí na próxima aula eu vou respondê-la, né, com um pouco mais de detalhes, falando sobre a questão dos imigrantes aí, tá? Mas no momento eu quero que vocês pensem, né, nessa questão dos direitos humanos, do nosso sistema econômico e das minorias, beleza? Então até mais aí e não esqueçam que tem atividade no Classroom para responder, beleza, galera? Um abraço e até mais.